aos ouvintes da Rádio Universitária. Seja bem-vindo, professor, que é coordenador do programa de pós-graduação em Estudos de Fronteira. E nós temos aqui um edital aberto, né, para a seleção de docente, professor, que é um programa novo, um programa promissor. Sim. E qual é o perfil desse docente, o que vocês estão pretendendo aqui para esse programa? Então, nós seguimos, na verdade, nós precisamos fazer alguns esclarecimentos em relação ao porquê de publicar um edital para que professores interessados pleiteiem uma vaga concorrendo dentro de um edital. A questão é que nós temos ainda um problema muito sério na nossa instituição, que é a falta de publicações. Muitos professores ainda não atentaram para o fato de que trabalhar na graduação e trabalhar na pós-graduação são duas coisas que se complementam, mas que não seguem efetivamente numa mesma direção. Quando você faz um concurso para ser professor efetivo de uma instituição de ensino superior, como a nossa, federal, você tem que ter determinados requisitos que estão dentro de um edital. Depois que você entra, você, obviamente, se você já é doutor, já tem esse perfil de querer trabalhar na pós-graduação, você, de tabela, já tem os pré-requisitos de estar numa pós-graduação. Sobretudo o item publicação, que é um item que nos custa muito caro. Haja vista que, por exemplo, um dos programas de pós-graduação que nós tínhamos na casa, ele foi fechado pelo PGDAP, e uma das razões fortes para tal foi a falta de produção docente. Então nós seguimos parâmetros estabelecidos por nossa instituição avaliativa, que é a CAPES, um braço do Ministério da Educação, e que lá está contido uma série de princípios dentro do que nós chamamos de APCNs, né? Que são os documentos de área, e que vão dizer o que nós precisamos ter, o que nós precisamos fazer para abrir um programa de pós-graduação e depois abrir, porque você começa, via de regra, com o programa de mestrado. Se você atinge uma pontuação que leva em consideração não só a produção, mas uma série de outros itens, você pode ascender ao doutoramento, que é o objetivo de todo o programa de mestrado, é ascender ao doutoramento. Com toda certeza. Então, o seu pedido daqui para a professora é um professor que tem uma produtividade, que tem aderência às linhas de pesquisa do programa, então tem que ir lá ver a linha de pesquisa, porque tem que ter aderência ao escopo, estudo de fronteira, e que já tenha essa característica de que está compondo um programa que tem que ir para um doutorado. É isso mesmo. Quando nós pensamos em montar esse edital, que não foi feito rapidamente, esse edital, nós produzimos ele em aproximadamente 3 meses no mínimo, porque nós queríamos publicar, dar a oportunidade da forma mais democrática possível aos professores que ainda não fazem parte da pós-graduação. É claro que você precisa preencher determinados requisitos. A gente não queria, por exemplo, ter fluxo contínuo para a entrada de professores, e sim momentos específicos, porque cada entrada de um professor representa um universo a mais de produção que nós precisamos bater, metas que nós deveremos bater. Tudo que nós fazemos na pós-graduação, para que a gente atinja esse objetivo que você acaba de falar, Walter, que é abrir o doutorado, a gente precisa seguir minimamente os requisitos atribuídos à necessidade do funcionamento da pós-graduação. E nós verificamos que a publicação de um edital, contendo todas as regras de maneira clara, de maneira objetiva, seria a maneira mais eficaz para selecionar, nesse momento, professores para trabalhar nas duas linhas do nosso programa. Quem estiver interessado, como deve proceder? Qual é o caminho que deve proceder para fazer a inscrição? O primeiro passo é ler o edital e verificar se a sua produção é compatível com o interesse do programa, do programa de pós-graduação. Por que isso? Porque nós colocamos, por exemplo, que tem que ser da ciência política, que tem que ser das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, da arqueologia, do direito, da história, das ciências ambientais e da geografia. Porque são cursos que têm muita aderência com a temática fronteira
O nosso programa, para você ter ideia, Walter, os programas de pós-graduação, eles são vinculados a um comitê de área. E nós devemos ter a nossa produção voltada para esse comitê de área. Tem que ter aderência, como se chama. Tem que ter aderência. No nosso caso, é ciência política e relações internacionais. Sim, tem que ter. Então veja, eu sou geógrafo, mas as revistas nas quais eu irei publicar, ela tem que ter uma boa aderência, no mínimo, no extrato B1, dentro da ciência política e relações internacionais. Então, estamos aqui, é uma oportunidade aos professores que estão interessados. Aqui o professor Gutenberg, que é coordenador, está dando uma explicação bem sucinta sobre toda essa temática que é complexa, mas quem está no métier, como a gente chama, né, sim. sabe o que a gente está falando. Então, até o dia 14 de julho, as inscrições estão abertas para esse processo seletivo para docente no programa de pós-graduação em Estudos da Fronteira. Já emendando, professor, a gente foi um sucesso o seminário lá no Oiapoque sobre fronteiras. Eu gostaria um pouco que você falasse, porque é um seminário importante, num lugar importante estrategicamente, que é o Oiapoque. Então, nós fizemos, né, uma atividade, o PPGF, o Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira, fez seu primeiro trabalho de campo com alunos de uma turma. E esse trabalho foi realizado no Oiapoque. Nós tivemos, obviamente, aqui o apoio, na medida do possível, da universidade. Nós tivemos apoio de alguns gestores locais. Nós tivemos apoio de colegas da Guiana Francesa, que se não fosse todo esse conjunto de forças, de soma de forças, nós talvez não teríamos chegado ao resultado que chegamos. Nós tivemos palestras dos alunos da primeira turma do mestrado em Estudos de Fronteira, palestra de professores da Unifap, palestra de professores da Universidade da Guiana, de observatórios que têm sede na Guiana Francesa e de um colega que trabalha na Federal do Rio Grande do Norte. Então, o resultado disso tudo foi trazer à luz uma iniciativa que agora a gente planeja que seja perene, que é cada ano a gente oportunizar os alunos do mestrado em Estudo de Fronteira a conhecer na prática o locus, né, de onde surgiu toda essa iniciativa, que é estudar uma região extremamente complexa, que é uma região de contato entre dois países, entre duas culturas diferentes, enfim. Então, o resultado, conversando com os alunos, conversando com os colegas que lá estiveram, foi um resultado super positivo, já que criou não só uma série não só solidificou o conhecimento daqueles que estudam fronteira e que lá estavam, mas também criou novas oportunidades vindouras nos próximos anos. Então, professor, também o senhor está aqui no bastidor, está conversando aqui, que além desse evento, né, Sérgio, importante, um evento, eu acho que assim, seminal, muitos outros virão, né, também teve visitas a Caiena, Paramaribo, né, Paramaribo, que foi uma visita de campo com esses alunos, foi isso? Não, assim, nós dividimos a nossa missão em duas fases. Sim. A primeira fase foi composta por todos os alunos que faziam a disciplina, que fazem a disciplina, que ela continuou. E no segundo momento, dois destes alunos me acompanharam na companhia do colega da Federal do Rio Grande do Norte, e nós fomos fazer uma incursão em Caiena. E em seguida aproveitamos para fazer também uma incursão na capital do Suriname, Paramaribo. E como que foi? Qual foi o objetivo dessa incursão, professor? Bom, o objetivo foi fortalecer laços de pesquisa em Caiena, verificar as novas instalações da Universidade da Guiana, que tem as suas instalações muito recentes, agora com restaurante universitário, com residência universitária, que até há 2 anos não existia. Então fomos verificar, eu no caso, na condição de coordenador do mestrado, oportunidade de colaboração para intercâmbio de professores e alunos. E eu digo para você, Walter, muita coisa boa virá aí nos próximos anos, em termos de colaboração. Eu estou percebendo pelo seu olhar, pelo tom da sua palavra, o entusiasmo, né, Sérgio? E que isso é extremamente
extremamente importante, além de todos os fatores técnicos, científicos, isso existe, há também um fator motivacional de um programa de pós-graduação. É importantíssimo para a Unifap, importantíssimo para o estado do Amapá e importantíssimo para o Brasil, porque é uma fronteira muito pouco estudada, certo? E que nós temos relações, e essas relações estão se ampliando com a questão da ponte e etc. Então, só uma questão que você falou dessa localização privilegiada que nós temos. Nós temos uma discussão teórica, um grupo de professores aqui na Unifap, que discute a condição estratégico-periférica que nós vivemos. O que isso significa? Nós estamos afastados dos centros de decisão, tanto do Brasil quanto da França. Isso é a nossa condição de periferia, né? E para a Guiana Francesa, até de ultraperiferia. Mas também isso traz no seu contexto a condição de ser estratégico. É o único contato do Brasil, da América do Sul, com um ponto, com o território europeu encravado na América do Sul. Isso traz, e eu digo isso porque há mais de 10 anos eu estudo essa fronteira, isso traz oportunidades de financiamento europeu, inclusive, oportunidade de você poder dar aula em outro país, dentro de uma universidade periférica. Eu não quero estender porque a gente aqui tem outras questões no programa, mas é muito interessante essa conversa, a gente pode fazer um outro bate-papo com o professor sobre isso. Isso lembra Macau, professor. Sim. Lembra Macau, porque Macau, incrustado na Ásia, tudo aquilo foi desenvolvido e hoje o que é aquilo? Sim. O que se transformou aquilo? Convergiu tudo para ali, né? Tudo para ali, porque tinha uma colônia europeia ali. Então, quer dizer, nós temos todo um caminho, gostei muito dessa, a gente vai aprendendo aqui no programa, vai treinando os professores, eu estou tendo aqui, acho que vai ter certificado para nós aqui, que nós vamos aprendendo aqui. Nós vamos certificar os ouvintes também. Vamos certificar porque estratégia estratégico periférico. Estratégico periférico, porque a gente está longe mesmo do centro de poder, mas na verdade nós estamos perto de muita coisa. Outro dia eu vi uma questão aqui sobre o porto de Santana, né? Que é o porto mais próximo da Europa, mais próximo do Canal do Panamá, mais próximo do Golfo do México. Quer dizer, nós temos um lugar que ainda está sendo visto, não, Sérgio, e o professor só me diz, eu estou vendo matérias aqui, chineses em Macau. Há 2 ou 3 dias, teve uma comitiva chinesa em Macau. Uma das hidrelétricas que estão instaladas aqui no Amapá foram feitas por chineses. Então, quer dizer, eles estão chegando também aqui. Lógico que a gente tem que ter cuidado, é muito bom, mas também temos que ter muito cuidado com tudo isso, né? Porque é muito dinheiro, é uma região com potencial enorme. Então nós temos aqui programas, entre eles o programa Estudos da Fronteira, que são programas que vão ser balizadores para a nossa sociedade tomar decisões sobre alguns temas que nós vamos tomar. Então eu acho que nós estamos aqui falando de presente, um presente recente, com tantas atividades já colocadas, né? Mas um futuro extremamente importante, não só para o estado do Amapá, repito aqui, mas para o Brasil. Nós da Federal do Amapá vamos estar preparados para discutir essas questões, que são questões de Estado dentro daqui, porque além das questões de fronteira, tem um capital internacional embutido nisso também. Tudo isso, Walter, entra dentro do nosso perfil. O mestrado em estudos de fronteira, e que sabe daqui a 4 anos o doutorado também em estudos de fronteira, ele é um programa montado para ter um perfil internacional. Sim. Ou seja, as nossas ações, a gente planeja inclusive dar cursos em inglês e em francês, tanto aqui quanto fora. Claro, tudo com a racionalidade devida. Vamos montar da melhor maneira possível. Com planejamento. Não existe ciência no bunda meu boi. Né? Não dá. A gente tem que ter planejamento, porque para fazer coisas realmente que não só sejam papers que não são... Porque além de produção, professor, os papers eles precisam ser citados. Eles precisam ter um reconhecimento da
comunidade internacional, que aquilo faz parte de um conjunto de informações pertinentes. Então não adianta correr que nem louco para produzir e não tendo um planejamento, não tem aquilo que a gente realmente quer fazer. Isso mesmo. E então há um trabalho, eu estou vendo aqui, um trabalho todo desde que foi montado esse curso, desde que ele foi aprovado. Então eu desejo parabéns a você, né, ao professor, em nome de toda a equipe, porque isso aqui é toda uma equipe, o senhor está aqui representando essa equipe. Isso mesmo. A todos os estudantes que devem estar motivados com todas essas ações e que voltaram com os olhos brilhando de lá. Então daqui, traga-os aqui quando tiver alguma publicação interessante, vamos conversar com eles, porque eles vão fazer a nova ciência, eles que vão tocar isso aqui para frente, nós somos passageiros nessa espaçonave aqui, como se diz, porque nós precisamos ter o Amapá olhando para o futuro, mas não deixando que as coisas do passado, que foram ruins nas outras cidades, aconteçam aqui. Certamente. E isso é uma tarefa muito, muito difícil de ser feita. E a ciência e a Universidade Federal do Amapá, tenho certeza, podem ajudar nesse caminho. Ok. Eu lhe agradeço a presença, professor. Alguma questão que eu deixei de Não, eu que agradeço a oportunidade de trazer algumas informações sobre o nosso processo seletivo, né? Claro que, como nós estamos em constante evolução, modificação, a gente vai certamente aprender com esse momento agora de seleção de 2 novos professores, né? Um para a área de Estado, Fronteira e Políticas Públicas e outro para atuar na linha de Cultura, Sociedade e Fronteira. Dizer que esse edital foi um edital montado por todos os colegas do PPGF, todos nós somos responsáveis pelo perfil que lá chegamos no edital, e dizer que o sucesso desse programa certamente tem a ver com a qualidade dos professores que compõem a equipe. 8 professores agora, cada um vindo de uma realidade específica, trazendo aporte, e que na hora das nossas reuniões, na hora das nossas decisões, essas decisões elas se tornam muito ricas em razão dessa origem muito diversificada que os professores, né, vieram. Então agradecer mais uma vez a oportunidade, viu, Walter, a equipe aqui técnica, agradecer aos ouvintes que estão nos escutando e vamos marcar aí um novo momento agora com os alunos, para que eles possam, né, no momento oportuno, contar um pouco dessa experiência no mestrado de Estudo de Fronteira. Nós conversamos com o professor Dr. Gutenberg de Vilhena Silva, que falou sobre o processo seletivo para credenciamento de professores para o programa de pós-graduação em Estudos de Fronteiras. Nós faremos um breve intervalo e voltamos em 1 minuto.